Boa noite a todos. Boa noite. Sejamos todos muito bem-vindos. E é com muita alegria que eu recebi o convite para vir nessa casa pela primeira vez. Espero que não seja a última. E eu gostaria de parabenizá-los pela casa, muito bem organizada, pelo carinho que fomos recebidos aqui. E o tema de hoje, amigos, ele começou já a se realizar na chegada, né? Recebido por amigos. Apesar de que os amigos, nem sempre a gente os conhece, mas como nos diz a passagem, a necessidade de nós aprendermos a valorizar os nossos amigos. E segundo Jesus trabalhou muito esse tema porque ele entendia que era a forma que nós poderíamos fazer a nossa ligação com Deus, nos aproximando de Deus através de auxiliarmos o nosso amigo. Veja que interessante essa ideia de Cristo, que nós poderíamos nos aproximarmos de Deus, que a nossa busca é o reino de Deus, e para isso nós temos que fazer a nossa reforma. E dentro dessa reforma nós encontramos essa oportunidade de trabalho, que é auxiliando os amigos. É muito interessante isso, nos facilita bastante a nossa compreensão dos ensinos do Cristo, de como nós devemos nos comportar diante dos amigos, porque em muitas ocasiões nós desprezamos os amigos. Amigo não é minha família, não conheço, né? Ou às vezes fazemos uma inimizade não nos preocupando, ou às vezes por não conhecermos a nossa responsabilidade perante os amigos. Com essas explicações de Jesus, transcrita para nós através de Emmanuel, pelo médium Chico Xavier, nós temos uma compreensão mais clara do que os amigos realmente representam para nós e qual é o nosso compromisso, indiferente de nós encontrarmos amigos difíceis, que são amigos que nos trazem problemas, porque às vezes nós somos o amigo difícil e nós é que levamos problemas aos outros. E nós devemos contar com a compaixão dos outros. Portanto, nós temos o compromisso de termos a compaixão com aqueles que nos trazem os problemas. Mas a gente vai vendo que uma inimizade, nós podemos perder muito com uma inimizade, porque poderia ser um ser que estivesse trabalhando em nosso benefício e por nos tornarmos inimigo, por qualquer razão que seja, a gente acaba perdendo um aliado e ainda, dependendo do tamanho dessa inimizade, a gente pode estar desenvolvendo um futuro obsessor para nós mesmos. Porque se esse espírito desencarnar com essa raiva que fora produzida por esse acontecimento qualquer que seja, e a gente não resolver ainda nessa encarnação, ele vai desencarnar. E como espírito desencarnado, ele vai levar a raiva, a falta de perdão, e ele vai querer ir à forra. E ele vem se vingar da gente. E ele vai interferir no nosso dia a dia, e nós sabemos disso porque no Livro dos Espíritos, Kardec diz que os espíritos desencarnados não só interferem nas nossas vidas, como eles comandam as nossas vidas. Então, para a gente ter uma noção do quão importante é nós realmente preservarmos os amigos e fazermos o que tiver no nosso alcance. E principalmente com esses esclarecimentos de Emmanuel, é que a gente pode ter uma compreensão melhor. Começamos com uma passagem que está em João, capítulo 15, versículo 13 a 17. Eu vou ler aqui que está mais fácil. Ninguém tem maior amor que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o Senhor, mas chamei-vos amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. João capítulo
15, versículo 13 a 17. Então, essa primeira passagem de Jesus, que deu a própria vida dele pelos amigos, porque ele nos chamava de amigos. Logicamente que ele está se referindo aos apóstolos aqui, que eram os amigos mais próximos daquela, mas nós também somos apóstolos do Cristo. Numa extensão menor, todos nós, sem exceção, somos trabalhadores do Cristo. Estamos trabalhando na obra do Cristo. Então, ele diz para nós que ele deu a própria vida por esses amigos. E nós temos que refletir o que é que nós fazemos pelos nossos amigos. Porque o nosso amigo maior, nosso modelo, nosso mestre, que é Jesus, deu a vida por nós. E nós? Até onde nós podemos ir por um amigo? O que nós podemos fazer? E como última recomendação, ele diz: amei-vos uns aos outros. Se nós tomarmos só essa palavra, amei-vos uns aos outros, essa frase, já é um motivo para nós evitarmos a qualquer preço uma inimizade, uma briga, um desentendimento, porque ele mandou nós nos amarmos e não nos desentendermos. Então é muito interessante a gente observar nesses ensinamentos para nós ir dirigindo a nossa vida. Nós saber, porque nós estamos em busca da felicidade, esse é o nosso objetivo. Como que eu vou alcançar a felicidade que é minha, que está no meu alcance, mas que depende do meu trabalho, se eu não obedeço o modelo, o mestre, que é Jesus? É necessário que eu entenda a sua mensagem, que eu obedeça, para que eu possa alcançar a felicidade que é destinada a mim. E que todos nós somos destinados a essa felicidade. Então todos nós temos o compromisso de trabalharmos. Aqui eu trouxe o livro Nas Voragens do Pecado, de Ivone Pereira do Amaral, pelo Espírito de Charles. Esse livro é um livro muito interessante, quem já leu vai concordar comigo, porque é um livro fantástico. Quem não leu esse livro, Nas Voragens do Pecado, procure ler, porque além de você ter um conhecimento da espiritualidade, da desencarnação, dos amigos, você tem um conhecimento histórico do que foi a história do cristianismo. Parte da história do cristianismo está relatado nesse livro. Então é um livro assim muito proveitoso. Nesse livro nós encontramos muitos personagens, mas eu destaquei dois aqui porque estamos falando dos amigos, que é o Carlos Felipe, que era pastor protestante da Reforma Luterana e Calvinista, e também ele era médico formado, morava no norte da França e ele estudou na Alemanha, se tornou médico na Alemanha. E ele morava ao norte da França juntamente com a sua família, com seu pai, sua mãe, 4 irmãos, uma irmã e uma comunidade de uma pequena vila de moradores que trabalhavam nas terras deles e que viviam numa verdadeira comunidade cristã, onde todos tinham acesso à alimentação, à moradia, ninguém passava necessidade de nada, todos tinham atendimento médico e todos tinham a possibilidade de participar do culto pregado pelo pastor Carlos Felipe. E por outro lado nós temos o capitão da fé, Luiz de Narbonne. Luiz de Narbonne, ele era filho do rei com uma concubina, não com a rainha. Logo ele fora criado por um padre, ou por um monsenhor da época. E como fora criado por esse monsenhor da Igreja Católica, um homem muito reto, muito inteligente, deu todos os ensinamentos a Luiz de Narbonne para que ele se tornasse também um pregador do cristianismo. Mas o Luiz de Narbonne deixou se envolver pela rainha, e a rainha tinha interesses políticos. Então a rainha ela não gostava do crescimento dos protestantes, porque os protestantes eles estavam pregando o cristianismo primitivo, que era fazer o bem ao seu semelhante, que era o respeito ao próximo, e que você deveria conseguir a sua evolução através do seu trabalho. E naquela época a igreja, por estar misturada com a política, eles vendiam oração, eles vendiam o cargo de padre, vendiam o cargo de freira, porque estava misturada com negócios. Então, o Luiz de Narbonne escuta mais a rainha, mais o lado da força, e menos o seu pai de criação, que era um homem correto e que dizia que a religião deveria ser seguida santamente.
mas ele se deixou levar pela rainha. A rainha, vendo os protestantes crescer, ela chegou a uma conclusão: como acabar com os protestantes? Mata todos eles, pronto, acaba com os protestantes. Luís de Narbonne, que era conhecido como o capitão da fé, ele era comandante das tropas da época, ele pegou essa tarefa de eliminar os protestantes. E aí, Carlos Felipe havia estudado com ele na infância, eles eram amigos. Como amigos, ele disse: eu não quero matar a família do meu amigo. Mandou uma carta para o amigo: se retirem da França, voltem para a Alemanha para evitar que a sua família seja morta. E o Carlos Felipe conversou com seu pai, com a sua mãe, os irmãos, cunhada, e chegaram à conclusão que ou voltavam todos para a Alemanha, abandonavam as terras da França, ou ficavam todos na França e arcavam com as consequências do que viesse a ocorrer no futuro. E a decisão foi de ficarem todos na França, porque o Carlos Felipe disse assim: eu como médico não posso abandonar meus pacientes, eu como pastor não posso abandonar minhas ovelhas, vão vocês e eu fico. Mas aí o pai disse: se você não pode abandonar seus doentes ou seus seguidores, eu não posso abandonar meu filho. E assim também foi a decisão da mãe, foi a decisão dos irmãos, e eles ficaram na França. E Luís de Narbonne veio com seu exército e matou todos a golpe de espada, não sobrando ninguém. E isso aconteceu no ano de 1576 e é conhecido como a Matança de São Bartolomeu. Então, se nós formos estudar, se formos ler, nós vamos entender exatamente o que aconteceu nessa época. E aí o Carlos Felipe acabou morrendo nessa trágica história, e o capitão da fé continua sua vida, e ele tem uma trajetória que eu não vou contar aqui porque é muito longa, e para vocês lerem o livro, que é muito interessante. Mas chegou o momento que o capitão da fé também desencarnou. Quando ele desencarna, ele vai buscar pelo seu amor, que a hora que vocês lerem o livro vocês vão saber quem que é o amor dele. Que da família do Carlos Felipe, todos foram mortos, exceto a sua irmã de 13 anos, que não se encontrava na fazenda. Então, dá para vocês saber quem que é o amor de Luís de Narbonne, o capitão da fé, né? E ele, quando ele desencarna, ele está numa vibração espiritual que ele não encontra com ela. Eles não se encontram, os dois já estão desencarnados. E ele, então, ele começa a ir nas casas aonde ele estava acostumado, na igreja, na casa, no palácio, em espírito, já desencarnado, não com o corpo material, em busca do seu amor, e ele não encontra. Então ele vai para esse castelo onde morava a família do pastor Carlos Felipe, e ele, quando chega em espírito, ele observa que o castelo está totalmente intacto espiritualmente. O que ele pôs fogo, o que ele destruiu foi na matéria. O espiritual encontrava-se no mesmo lugar sem ter nunca sido tocado, porque era espiritual. E ele vê a casa perfeita, ele adentra na casa, abre a porta e ele entra na sala. Quando ele entra na sala, ele encontra todos os personagens daquela família que ele tirou a vida deles. Ele não aguenta aquele encontro, aquele choque que ele tem com esses espíritos, e ele abandona a sala e vai. Alguns dias depois ele volta. E quando ele volta, ele torna a entrar na sala e todos os espíritos estavam ali. E ele se ajoelha e abraça a mãe de Carlos Felipe, desesperado, pedindo perdão. Ela o abraça como sendo um filho, com todo amor, com todo carinho, sem nenhuma raiva, sem nenhum rancor por ter tirado a sua vida material, do seu corpo material. Em espírito ela não estava morta. E ele vai se dando conta aos poucos que todas aquelas pessoas que eram uma família de amigo da infância dele, que ele, no comando dele, fora dizimada através de golpes de espada, nada mais era do que sua família de uma vida anterior, de uma encarnação anterior. Era sua esposa, seus filhos, sua mãe, seu pai e seus irmãos. Ele pertencia a essa família numa encarnação anterior. Para que ele se desenvolvesse mais rapidamente, ele nasceu na mesma localidade, nas proximidades dessa família consanguínea de vidas passadas, mas não família agora, porque ele estava muito atrasado no processo evolutivo dele. Então essa era uma programação que entendia-se que ele teria uma oportunidade, se escolhesse pelo amor, se ele tivesse seguido os conselhos do pai por criação, ele teria feito um progresso mais rapidamente.
juntamente com o seu amigo Carlos Felipe. Mas ele fez a opção de seguir a rainha, ele seguiu o ódio, seguiu a raiva, o rancor e abriu mão do amor, da caridade e da humildade. Então, para nós entendermos essa passagem dos amigos, aquilo que ele entendia que era amigos que ele havia conhecido na escola, na verdade, numa vida anterior, era a sua família. Hoje, se nós olharmos aqui dentro dessa sala, as pessoas que estão aqui, somos amigos. O que é que cada um de nós representa um para o outro na vida anterior? Por que é que nós, como irmãos de doutrina, sem sabermos, sem termos a lembrança de que grau parentesco nós tínhamos em vidas passadas? Então, quando nós decidimos em favor de beneficiar ou prejudicar um amigo, na verdade, se nós refletirmos o que essa pessoa representa na minha vida anterior, aí eu vou ter uma condição de agir melhor em relação a essa pessoa. Porque se eu agir pelo mal com essa pessoa, eu estou fazendo a minha escolha. Livro dos Espíritos, questão 872, livre-arbítrio. Nós somos livres para escolher fazer aquilo que quisermos, mas somos responsáveis para colher o resultado de todas as nossas ações. Então, essa passagem aqui do Carlos Felipe e do Luiz de Narbonne, o capitão da fé, nos deixa muito claro que se nós nos encontramos como amigo hoje, ontem nós éramos, possivelmente, nós éramos família, ou por algum motivo nós estávamos no mesmo grupo, que trabalhamos contra o cristianismo e agora viemos trabalhar em favor do cristianismo como espíritas. Outra história de amigos no livro Paulo Estevam. No livro Paulo Estevam, nós temos a primeira história que eu vou contar, são duas histórias do livro Paulo Estevam, dos amigos. Esses três personagens, Gesiel, Irineu e Efraim. O Gesiel, no começo da obra do Paulo Estevam, ele é aquele filho que estuda as obras do Velho Testamento, os pergaminhos, juntamente com o seu pai, com sua mãe e com a sua irmã Abigail. E eles têm uma sede muito grande de conhecimento e... Muito obrigado. Não tem problema. Essa sede de conhecimento que eles têm, levam eles a estudar todos os dias, depois do trabalho, os pergaminhos, as leis de Moisés. E eles estão estudando, e eles estão convictos de que o mestre vai chegar. Então, Gesiel é conhecido como o homem do Evangelho, porque ele tinha um conhecimento fantástico. Mas, como a gente viu, para aqueles que leram a obra, vai saber, quem não leu, leia. Esse livro Paulo Estevam é fantástico também. No começo da obra, o governo romano tomou as terras do pai de Gesiel, deixando para ele só uma casinha e a condição deles serem empregados do governo romano. E o pai de Gesiel não gostou da atitude e foi fazer uma reclamação. E era um governo autoritário e que não tinha conversa com eles naquela época. Era da maneira deles e pronto. O que eles fizeram? Falaram para ele que era para ele sair de lá e que fosse arrumar outro lugar, porque eles iam tomar tudo dele. Ele, revoltado, volta para casa e coloca fogo na fazenda, porque tomaram dele para dar para um romano, dono da fazenda. A fazenda ficou maior. Ele foi lá e tacou fogo nas plantações da fazenda. Seu filho tentou apagar e no dia seguinte, pela lógica, pela facilidade de deduzir, eles sabiam que quem havia colocado o fogo era o homem que foi desapropriado das terras. E Gesiel, para não deixar seu pai já velho ir para a cadeia, ele assume, diz, fui eu. Espera, mas como que foi você se você estava ajudando a apagar o fogo, né? Ninguém taca fogo e vai ajudar a apagar. Mas, enfim, leva os dois presos, porque era um governo autoritário. Então, levou os dois presos, bateram no pai de Gesiel até a morte, e Gesiel, eles colocaram ele para trabalhar de escravo no navio. Ele ia remar, era escravo, perdeu a liberdade dele. A sua irmã Abigail, ela foge da localidade, ela é ajudada por soldados e ela sobrevive. Mais tarde ela vai se tornar noiva de Saulo. E aí nós temos o Irineu, o ladrão. Quando Gesiel se tornou escravo do navio, um dos romanos que estava no navio ficou doente e era uma doença transmissível.
ninguém queria cuidar dele. E Gesiel, como era um homem do Evangelho, que tinha conhecimento, e ele estava na esperança que o Cristo viesse, ele disse, eu cuido. Porque ele sabia que a salvação dos homens está em auxiliar os homens. Então, não adiantava ele querer salvar a vida dele naquele momento se ele não auxiliasse um homem, um irmão, porque ele entendia que era irmão, mesmo sendo um romano, sendo um autoritário, sendo uma peça do governo que havia prejudicado, mas ele não via assim, ele via como um irmão que estava naquele momento. E ele vai e ajuda o romano, e ele devolve a saúde para o romano. Nisso, ele adquiriu a febre, porque ela era transmissível. O capitão do navio disse, joga ele no mar, como se faz com todos os escravos, porque era só um escravo. Mas o romano disse assim, não, ele salvou a minha vida, eu tenho que salvar dele, eu não posso deixar que ele seja jogado ao mar. E daí pergunta, nós estamos muito longe da terra, né, da praia, há 2 dias de viagem, então segura ele e daqui 2 dias a gente solta ele, uma oportunidade de sobrevida para ele. Deu algumas moedas para ele, de dinheiro, e falou para ele, olha, procure se virar com esse dinheiro até você puder, mas por favor, troque de nome, Gesiel, todos vão saber que eu te salvei, e aí eu vou entrar em problema. Então ele troca o nome dele, ele, em vez de ser Gesiel, ele passa a ser Estevão, que é da obra Paulo e Estevão. E quando ele foi deixado na praia, já doente, à noite, ele deitou lá e dormiu. E na madrugada veio o Irineu, que era o ladrão. O Irineu veio com uma faca, tenta assaltar ele, e ele diz assim, não me mata, eu te dou o dinheiro que eu possuo, eu preciso de ajuda, eu estou doente. Daí o Irineu falou assim, pô, gostei de você ser uma boa pessoa, você vê um cara bem gente boa, né? Concordou em dar as moedinhas sem briga. E aí o Gesiel entrega a moeda para ele e disse, ó, eu vou te levar ali até na casa do Efraim. Efraim era o homem do caminho. Efraim já trabalhava para a igreja do caminho, como era conhecida, a igreja dos apóstolos. E Efraim disse, ok, eu levo ele para a igreja, né? Para o centro de tratamento. Pegou ele, o Irineu ficou com as moedas, o Efraim transportou ele e um outro doente até a igreja do caminho. Chegando, fora recebido por Tiago e por João. E quando ele chega, o João disse, não, traga. Efraim estava trazendo um outro doente e trouxe também o Gesiel. Eram 2. E o João disse assim, não, traga, vamos atender os 2. O Tiago falou, não, peraí, como assim traga? Nós já temos 49 doentes e nós não temos esse número de leitos. Como é que você vai fazer? O João falou, Tiago, onde tem 49 fica 51. Né? É doente, a gente tem que dar um jeito, tem que agasalhar. É mesmo para nós. Hoje, nós somos os Tiagos da vida, somos os Joãos da vida, nós podemos refugar ou podemos aceitar. E Gesiel foi aceito, for aceito na ocasião. Tiago se convenceu que João estava com a razão, e nós também, muitas vezes, nós mudamos de opinião, somos contra alguma coisa, mas daqui a pouco nós mudamos de opinião, porque nós observamos que aquela opinião nos apresentada é a correta e a gente muda. É assim que deve ser. Quando estivermos no caminho errado, saber reconhecer e fazer essas mudanças. Então, o Gesiel for atendido, se tornou Estevão, e aí na obra vocês vão ver o trabalho que ele fez na Igreja do Caminho de pregação. A segunda história que nós temos do Paulo Estevão é entre amigos, o Saulo de Tarso, que mora em Jerusalém, o amigo Sadoc, que mora em Damasco, o tio de Sadoc, que se chama Filodemos, e Ananias, que é o personagem que vai auxiliar todo mundo. Quando Saulo de Tarso estava em Jerusalém, na sua casa, e recebe a visita de Ananias, de Sadoc, primeiramente aquele cumprimento de amigos, né? Aquela alegria de receber um amigo, e depois a pergunta, mas o que te traz a Jerusalém? Aí ele diz, o que me traz é pesquisar sobre a Igreja do Caminho, porque essa igreja está fazendo alguns milagres que não dá para entender bem. Daí o Paulo quer saber o que está acontecendo, ele explica, olha, meu tio Filodemos, ele estava com uma doença, e ele veio para essa Igreja do Caminho, e eles curaram ele. Mas depois da cura, o meu tio começou a dilapidar sua fortuna, doando para essa igreja. Então, eles tinham alguma coisa de demoníaco lá. E eu quero saber o que é, eu vou investigar. E Paulo, como era amigo de Sadoc, ele tomou as dores, digo, não, eu vou com você, você é meu amigo, eu vou com você. Aqui nós vamos ver um caso de amigos que trabalham junto para o mal, né? Porque nesse instante é que se dá o princípio da perseguição aos cristãos. Começou a perseguição dos cristãos
nesse fato de Filodemos estar tão agradecido por devolverem a saúde a ele, que ele fazia a doação de seu dinheiro, de sua fortuna, daquilo que era seu. Ele não estava causando prejuízo a ninguém. Mas o sobrinho, que era o herdeiro, que logo viu que não ia herdar todo o bolo, que ia herdar menos, foi tirar satisfação e foi ao encontro de Saulo, porque Saulo era o doutor da lei da época. Então ele sabia que o doutor da lei ia dar respaldo para essa investigação dele. E aí começa a perseguição aos cristãos, nasce desse caso aí de dois amigos que, unidos não pelo bom senso, unidos não pelo amor ao próximo, mas unidos por interesses, unidos pelo orgulho, por buscar resolver questões que muitas vezes nós agimos assim. Nós agimos pelo orgulho, por interesses. Nós não pensamos antes de agir se nós estamos agindo em relação a um irmão, se é um filho de Deus como nós, se essa outra pessoa está buscando a felicidade como nós, se tem os direitos de ser feliz como nós. Nós simplesmente agimos de qualquer forma sem nos preocuparmos com o resultado imediato, inconscientes de que vamos colher o resultado no futuro, porque somos responsáveis pelo nosso livre-arbítrio, somos responsáveis por essas atitudes. Mas o Saulo de Tarso com o Sadoc foram na Igreja do Caminho, tem toda uma explicação no livro Paulo Estevão, leiam que vocês vão entender, e essa perseguição deu que a primeira vítima do cristianismo foi o Estevão. E Estevão era o Gesiel, que havia mudado de nome, que era irmão de Abigail, que no momento estava noiva de Saulo. E ela procurava pelo irmão. E o Saulo diz, não, eu vou te ajudar, nós vamos encontrar teu irmão. E sem saber, ele manda matar o irmão dela. Então é uma obra fantástica, que tem muito a ver. E Paulo, quando eliminou o Gesiel, o Estevão, ele não se deu por satisfeito, ele disse assim, vamos acabar com o foco do cristianismo. Eu vou para Damasco para pegar o Ananias, porque o Ananias era outro ponto de trabalho. Em Jerusalém tinha Tiago, tinha João, o Gesiel e outros trabalhadores. Em Damasco, Ananias era o representante do Cristo. E ele disse assim, não, vamos lá e vamos prender o Ananias e vamos acabar com isso. Mas a caminho de Damasco, ele tem aquela visão do Cristo, e o Cristo pergunta para ele, o que queres? Por que me persegues? E aí o Paulo fica cego, vai para Damasco assim mesmo, levado pelos seus soldados, e Ananias, que era o amigo perseguido, se torna o amigo que lhe devolve a visão. E Saulo de Tarso volta a enxergar, graças à imposição de mãos de Ananias, que havia visto durante a noite, durante o sono, uma mensagem do Cristo, que dizia, vai e devolva a visão. Era um sonho de Ananias, mas ele tinha tanta certeza e tanta clareza daquele sonho, que ele argumentou com o Cristo. Mas peraí, ele é um perseguidor dos cristãos, e nós vamos devolver a visão para ele nos perseguir. E Cristo falou, se acalme, eu sei o que eu estou fazendo. Esse vai trabalhar em benefício do cristianismo. Somente devolva a visão a ele e acredite em mim. Ananias não mais argumentou, e na data marcada ele vai, devolve a visão para Saulo, e Saulo muda seu nome para Paulo no decorrer da obra e se torna o maior divulgador do cristianismo. Então, se nós não podemos afirmar que Paulo seja a maior transformação, porque a maior transformação cabe a Madalena, porque Madalena era uma prostituta, e ela larga da prostituição para se tornar uma seguidora do Cristo. O Saulo de Tarso, ele era um doutor da lei, e ele era muito severo em seguir a lei de Moisés. E ele simplesmente deixou a lei de Moisés, que tinha os seus valores, que ele tinha a sua autoridade, e passou a seguir as leis do Cristo, que já não eram leis com valores sociais, valores para o povo, mas eram valores morais. E ele então seguramente foi o maior divulgador,
e teve uma transformação, não do mal para o bem, porque o fato dele seguir a lei de Moisés é como ele entendia. Quando ele entendeu que ele tinha que seguir o Cristo, ele muda completamente. Mas não que antes ele estivesse no mal, mas para seguir as leis de Moisés, ele tinha que perseguir o cristianismo. Então, é uma obra que realmente vale a pena a gente ler, para podermos enriquecermos o nosso conhecimento. Em Romanos, no capítulo 14, versículo 7, ninguém vive para si. Ele diz, porque nenhum de nós vive para si. Se nós pensarmos um pouco, não é difícil de compreender. Tudo o que nós fazemos, nós dependemos das outras pessoas. Por algum motivo, por alguma razão, nós dependemos. Não tem ninguém aqui que possa dizer assim, eu não dependo de ninguém. Porque se você pegar um ônibus, você depende do motorista. Se você pegar um trem, depende do condutor. Se você pagar uma passagem, alguém programou a máquina para você comprar o ticket. Então, podemos pensar o que quiser. Ninguém vive para si. Todos nós vivemos para nós e vivemos para o nosso semelhante. Mas muitas vezes nós não nos damos conta exatamente da importância que temos para os outros e da importância que os outros têm para nós. E ele diz, a árvore que plantas não produzirá somente para a tua fome, mas para socorrer a necessidades de muitos. A luz que acende esclareará o caminho não apenas para os teus pés, mas igualmente para os viajores que te seguem ao teu lado. Assim como o fio de água influencia a terra por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Milhares de olhos observam teus passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz, e milhares de corações recebem um estímulo para o bem ou para o mal. Ninguém vive para si. Assevera-nos a divina mensagem, fonte viva de Emmanuel. Bom, quando ele diz que nós plantamos uma árvore, e essa árvore não dá, se nós imaginarmos, eu vou plantar uma árvore lá, uma árvore de fruto, uma pereira, já que meu nome é pereira, a árvore das peras. Então, eu não vou dar conta de comer todos os frutos, por certo que eu vou distribuir os frutos dessa árvore. É lógico que aqui é uma alegoria a árvore, porque Jesus está dizendo que nós somos árvores, e que nós é que vamos produzir o fruto que possa alimentar o nosso semelhante. Aquilo que nós produzimos é para alimentar também o nosso semelhante. É para o nosso bem-estar? Sem dúvida, mas não só para o nosso. Porque ele disse, toda árvore que não der fruto será cortada. Então, os frutos que nós produzimos, através do nosso trabalho, através do nosso esforço, deve ser para o nosso bem-estar. Mas não só para o nosso bem-estar. Tem que ser uma árvore que produza para as outras pessoas que convivem com a gente. Na nossa comunidade ou mesmo no centro espírita, no trabalho, sempre há alguém necessitado. Na cidade em que eu moro, em Mount Vernon, Nova York, tem uma comunidade de aproximadamente 6 mil brasileiros. E de tempos em tempos, um ou outro fica doente. E a gente vê que a comunidade está dando frutos, porque todo mundo se mobiliza, vão no hospital visitar, vão levar roupa, porque muitos dessa comunidade estão só aqui. Não tem pai, não tem irmão, não tem família. Uns têm famílias, alguns têm, outros estão só. E aí depende do fruto da comunidade. E a comunidade lá, graças a Deus, se apresenta bem. E eu vou dizer que a comunidade cristã se apresenta bem. Não vou falar a comunidade espírita, não. Porque a comunidade espírita faz parte, mas a igreja evangélica faz parte e a igreja católica faz parte. Recentemente nós tivemos uma menina de 12 anos, recentemente, uns 3 anos atrás, com câncer, e a mãe não podia trabalhar, porque tinha que cuidar da menina, tinha que se dispor 24 horas aos cuidados dela. Ela não trabalhando, o problema é que todos aqui sabem exatamente o que é. Não tenho dinheiro para aluguel, não tenho dinheiro para comida, e depende do fruto da árvore do vizinho. E aí, tanto a igreja católica como as igrejas evangélicas, porque são diferentes denominações, o centro espírita se reuniram e fizeram uma feijoada. E aquilo foi doação de dinheiro, de pessoas que doavam, olha, toma $100 para comprar o feijão, mais 100 para carne, mais 100 para isso, 100 para aquilo. Não houve custo nenhum para comprar os ingredientes para fazer a feijoada. Fora faturado quase $10 mil.
Isso foi uma árvore do cristianismo que deu frutos para a comunidade brasileira em Monverno. Então, é para a gente ver que o fruto é possível desde que haja boa vontade dentre nós. Não é uma coisa difícil de nós entendermos e de nós fazermos. O que muitas vezes a gente faz a opção pelo julgamento. A gente julga. Ah, mas eu não vou ajudar por isso, eu não vou ajudar por aquilo, porque não sei o que, porque não sei o lá. A gente acha desculpa para nós não pôr em prática a nossa caridade. E Jesus falou, fora da caridade não há salvação. Então é necessário nós refletirmos sobre isso, para que quando nós tenhamos que tomar uma atitude, nós possamos tomar uma atitude como se o Cristo estivesse o que precisa. O paralítico que buscou pela cura, que fora descido por um telhado, por 4 amigos que o desceram por um telhado, porque pela multidão não podiam se aproximar da casa, e Cristo simplesmente falou, os teus pecados estão curados, levanta, pega teu leito e vai. Essa foi a ação do Cristo. Ele não julgou o paralítico, muito pelo contrário, ele disse, a tua fé te curou. Porque se nós imaginarmos uma casa como essa, você não consegue entrar pelas portas, e você vem pelo telhado para descer um paralítico, só quem tem muita fé, que o Cristo que estava ali ia curá-lo. E assim eles fizeram. E o Cristo agiu dessa forma, dando a cura para esse paralítico, para que nós entendêssemos que se nós tivermos fé, nós temos que trabalhar em benefício do nosso semelhante. Essa alegoria de pôr o paralítico por cima do telhado, nada mais é que representação. Ação que é esperada de nós para que nós tenhamos ação em relação aos nossos semelhantes. Porque quando nós tivermos essa ação em relação ao nosso semelhante, nós estaremos fazendo o nosso progresso. Nós almejamos tanto o progresso e nos perguntamos, como que eu posso progredir? Ajuda teu semelhante. Não julga, não seja egoísta. Porque às vezes a gente diz, eu não vou dar, senão vai me faltar. A gente não para pensar que se a minha árvore deu algum fruto, foi porque Deus me deu a saúde e me deu a oportunidade de trabalho. E que se eu dividir esse fruto com alguém, Deus vai continuar me dando a oportunidade e a saúde para mim continuar produzindo frutos. Isso para todos nós, né? Aqui nós temos uma passagem no livro Há 2000 Anos, também uma obra que quem não leu, por favor, leiam, porque é fantástico em todos os sentidos. Mas falando em amigos, nós temos aqui a dedicação da Lívia. Nós sabemos, quem leu a obra, que a Lívia era um espírito superior. Quando ela tem essa encarnação, já nessa vida aqui com o Públio Lentulus, seu esposo, essa encarnação ela veio para auxiliar o desenvolvimento do Públio. Está no livro Há 2000 Anos. Se vocês lerem o capítulo 1, ele vai descrever um sonho que ele teve, e nesse sonho ele disse que ele está perante aos deuses, e que os deuses decidem que ele vai ter que reencarnar novamente. Ele disse, os deuses estavam todos vestidos de branco, mas tinha um Deus na ponta da mesa que ele disse para mim que eu ia voltar com muito poder, com muita saúde, com muita riqueza, e que ele ia me dar um anjo para me cuidar, para me auxiliar. E ele descreve que esse anjo, a figura que ele vê desse anjo, era a sua esposa dessa atual encarnação, a Lívia. Então, Lívia nessa encarnação era um espírito superior, veio para ajudar o Públio Lentulus, mas não só para ajudar ele. Como espírito superior, ela tinha essa capacidade de auxiliar os amigos. E nessa passagem aqui ela diz assim, a dedicação de Lívia, a sua velha amiga doente, era um exemplo raro de amor fraterno, de caminho, bondade indefiníveis. 8 meses a fio, sua figura franzina e silenciosa estava a postos dia e noite, sem descanso, junto do leito de Calpurnia, provando-lhe com exemplos a excelência de seus princípios religiosos. Calpurnia estava doente, era sua amiga, e Lívia se dedicou a ela por 8 meses a fio. Agora vamos imaginar a situação. Uma mulher rica, como era, que tinha muita riqueza, poderia designar quantas escravas ela quisesse para cuidar de Calpurnia. Poderia pagar quantas ela quisesse, dinheiro ela tinha para isso. Mas ela não pagou ninguém. Ela se propôs a fazer o trabalho, ela foi trabalhar. Ela ficou ao lado da sua amiga por 8 meses, até que a sua amiga viesse a desencarnar. Mas não faltando com o auxílio,
que ela necessitou nesse período. Então, muitas vezes a gente diz assim, mas eu tenho que trabalhar, eu não tenho tempo. Se a gente quiser, a gente encontra tempo. E se é rico, também encontra tempo. Todos nós encontraremos tempos. Todos temos a oportunidade de trabalho. E ela deu, através dos seus exemplos, ela deu mostra de que isso é possível. E aqui no Estude e Viva, de Emmanuel para o Chico Xavier, tem esse título Amigos Modificados. Aí ele diz, surgem no cotidiano determinadas circunstâncias em que somos impelidos a reformular apreciações em torno da conduta de muitos daqueles a quem mais amamos. Ele está se referindo àquelas pessoas da nossa família ou dos nossos amigos que tomam caminhos que nós não gostaríamos que eles tomassem, que é o caminho do vício, o caminho das drogas, do álcool, do fumo, de qualquer outro tipo de vício que nós pudéssemos. E são nossos familiares, são nossos amigos. Nós não concordamos com isso e às vezes nós não sabemos como lidar. Aí Emmanuel dá uma receita aqui. À vista disso, pois, toda vez que corações queridos não mais comunguem sintonia e convivência, se alguma sugestão menos feliz nos visita a cabeça, entremos de imediato em oração, no ádito da alma, rogando ao Senhor nos ilumine entendimento, a fim de que não falhemos para eles no auxílio de fraternidade e no apoio de bênção. Nós não sabemos reagir diante de uma situação como essa, com os nossos amigos ou familiares que se envolvem nesses tipos, nessa problemática. E ele diz assim, olha, primeira coisa, vamos fazer a oração. Orar por eles para que eles reencontrem o caminho e para que nós fiquemos equilibrados. Para que nós possamos estar equilibrados para poder auxiliar. Então, é a maneira que nós podemos encontrar, é nós buscar o nosso equilíbrio. Porque se nós temos alguém desequilibrado na nossa família ou nos nossos amigos, se nós nos desequilibrarmos também, não há como ajudar. Se nós estivermos equilibrados com os ensinamentos do Cristo, através da oração, através da tranquilidade, por certo que nós vamos encontrar um caminho de auxiliar. E se nós não encontrarmos o caminho, pelo menos nós não vamos atrapalhar. Porque o nosso desequilíbrio só vai atrapalhar quem também está desequilibrado. E aí será cegos dirigindo cegos, como se referiu Jesus no Evangelho. A união fraterna foi a leitura que o nosso amigo fez aqui no início. À frente de teus olhos, 1000 caminhos se descerão. Cada vez que fixar a vanguarda distante, são milhões de sendas que marchiam a tua. Não ouvides a estrada que te é própria. Avança destemeroso. Estimarias talvez que todas as rotas se subordinassem à tua. Reportaste a união como se os demais viajores da vida devessem gravitar ao redor dos teus passos. A que foi lida é a outra que está na frente, só o começo aqui. Então, você veja que nessa passagem da união fraterna, nós temos o pensamento positivo que devemos nos unir. Mas às vezes tomamos atitudes que dividem, que não unem. Nós queremos a união, mas desde que vocês façam o que eu quero. Porque se eu tiver que fazer o que vocês querem, eu não quero me unir com vocês. Então não é bem uma união fraterna, né? É uma união de interesses. Então ele diz assim, peraí, por que é que você não se une com uma ideia que já tem? E você soma aquela ideia. A fraternidade é para nós nos unirmos e não para nos dividirmos. Que se nós estivermos unidos no mesmo ideal, que seja o ideal do bem, nós vamos conseguir fazer essa união uma árvore robusta. Mas vai depender de como nós analisamos essa situação. Porque se eu quero que as pessoas façam o que eu acho que está certo, não é união. Não união fraterna. Isso é união por interesses. Porque se alguém fizer o que eu quero, é porque alguma vantagem espera levar no caminho. Mas não é por fraternidade. Agora, por fraternidade, nós deixamos a nossa vontade de lado, a nossa vontade não conta, o que conta é a vontade do Cristo, que é o modelo, que é o mestre, que é o exemplo. O que o Cristo fala para nós? Essa união fraterna, aí sim, vamos nos unir em torno
desse ensinamento que é o que realmente vai nos dar a base necessária para nós darmos continuidade na nossa evolução. E ele continua dizendo: une-te aos outros sem exigir que os outros unam-te a ti. E aí ele fez algumas perguntas para nós, perguntando para nós para ver se nós estamos observando aquilo que se passa em redor de nós. E ele pergunta assim: observas o irmão que se devota às crianças? Quer dizer, tem aqueles irmãos que estão fazendo a evangelização e nós estamos olhando e nós não estamos observando. Olhamos, mas não vemos. Vemos, mas não queremos ajudar, não queremos participar. Porque se fosse eu, faria diferente. Eu não faria daquele jeito. Não é união fraterna. Eu quero que faça do meu jeito. Por que eu não apoio a ideia que já tenho, né? E se eu estou observando, ou se eu estou aqui como cego, eu não vejo o que acontece com a evangelização, eu não me preocupo, eu não colaboro. Aí surge aquele que diz assim: bom, mas eu não tenho filho, eu não tenho sobrinho aqui, né? Por que eu vou me preocupar com a evangelização? Porque se alguém está evangelizando, se você está evangelizando o filho de alguém aqui, alguém está evangelizando os teus filhos do Brasil. Se você não tem filhos, e mesmo assim você trabalha na evangelização, numa próxima encarnação você receberá filhos evangelizados. Porque você está evangelizando o futuro. Nós queremos a felicidade, mas nós não queremos o trabalho. E Tiago fala para nós no capítulo 1, versículo 22. Não só da palavra, mas da ação. Não adianta termos a palavra é o conhecimento do Evangelho. Essa é a palavra. Mas só o conhecimento do Evangelho não vai fazer a nossa evolução. É necessário que tenhamos ação, a palavra e ação. Reparas o caminheiro que se dispôs a ajudar os doentes? Identificas o cuidado daquele que se fez amigo dos velhos e dos jovens? Assinalas o esforço de quem se consagrou ao aprimoramento do solo e na educação dos animais? Essa eu acho muito interessante. Todas são, mas essa porque trata do solo. Ele está falando dos agricultores aqui. Que o agricultor, ele produz o alimento no campo e nós não sabemos, ou às vezes nós sabemos, mas esquecemos, porque eu não posso dizer que eu não sei, porque eu vim da roça, então eu estaria negando as minhas raízes. Então eu sei, mas por muitas vezes eu acabo que não me dando conta. Eu vou ali no mercado, chego na gôndola, pego o que quero, passo no caixa e pago. E eu esqueço do trabalho do produtor, que ele tem a mediunidade com os espíritos responsáveis pelos vegetais, pela matéria orgânica, pelos animais. Ele tem essa capacidade de mediunidade, de comunicação, sem ser uma mediunidade passiva. Não é que um espírito vem e dá uma comunicação para eles, é uma mediunidade intuitiva. Eles simplesmente sabem que se ventar daqui para lá, as folhas virarem para cá, chove, que se virar assim, vai ser sol, que se a nuvem tiver de um jeito, vai ficar 3 dias o tempo bom. Eles têm a mediunidade de conhecer o tempo sem nenhum equipamento. E eles têm a capacidade de educação dos animais para o uso próprio. E nós não nos damos conta, em muitas ocasiões até achamos que o agricultor, coitado, né, vive lá no mato, sem internet, sem nada. Ele não precisa de internet, não nessa vida. Talvez nas próximas vidas ele vá conhecer, vá precisar. Agora ele tem a mediunidade dos espíritos que cuidam da natureza e essa mediunidade é direta com Deus. Então eles não precisam nada disso que nós temos. O que nós temos aqui é porque nós precisamos. Eles não têm porque não precisam. E eles têm a capacidade dessa educação dos animais e de produzir os alimentos que nós pegamos no mercado e às vezes não nos damos conta como que vem, né? Aprecia o serviço daquele que se converteu em doutrinador na extensão do bem. Quantos amigos que a gente tem, que a gente vê, mesmo de diferentes segmentos religiosos, mas que já são doutrinadores, que da sua boca saem palavras de construção, palavras que nos auxiliam, palavras positivas, de otimismo. E outros que não estão preocupados ainda com a palavra,
que a gente ouve comentários negativos, a gente ouve reclamações, a gente ouve qualquer comentário negativo, não é a preocupação, porque eles ainda não despertaram para a importância que é de sermos doutrinador na extensão do bem, de falarmos coisas boas, positivas, otimistas, porque por mais ruim que a situação esteja para qualquer um de nós, nós temos Deus conosco. Então, a situação não está ruim. Honra cada um deles com o teu gesto de compreensão, serenidade, convencido de que só pelas raízes do entendimento pode sustentar-se a árvore da união fraterna que todos ambicionamos, robusta e farta. Se nós realmente queremos a união fraterna, é bom nós começarmos a observar todos esses segmentos e começarmos a dar o devido valor. Aqueles que já fazem, parabéns. Aqueles que não fazem, que comecem. O que estão fazendo em menor capacidade, que aumentem, porque esse é o caminho que é mostrado por Jesus. Então, é uma informação que pode nos levar ao nosso progresso. É nos deixar consciente das nossas responsabilidades, para nós não cometermos erros e de dizer, eu não sabia. Nós sabemos. Nós espíritas sabemos, nós o escutamos toda semana sobre o Evangelho e nós já temos o conhecimento da palavra. Agora só nos falta aplicarmos na ação. A leitura inicial foi essa aqui do ter medo, né? Medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. Alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência na vida. Agarram-se ao medo da morte, na morte confessam o medo da vida, agarram-se ao medo da morte. Para nós espíritas já vencemos o medo da morte, porque nós sabemos que somos espíritos imortais, já ouvimos isso muitas vezes, que somos espíritos reencarnantes, e que só morre o corpo material, que o espírito leva todo o conhecimento que possui e que na próxima encarnação trará consigo todo o conhecimento que possui. E então nós não temos mais o medo da morte, mas nós temos uma certa preocupação. Como falou Divaldo em uma de suas palestras em Canérica, ele falou quando ele tinha 83 anos, já faz algum tempo, e ele disse assim, olha, eu estou com 83 anos, eu sei que a morte do corpo físico se aproxima, mas já falei para os mentores que eu não quero ir. Ele que leva os outros que não estão trabalhando, eu estou trabalhando, me deixa aqui, eu quero continuar, enquanto eu puder, eu quero continuar aqui. Então nós espíritas não temos o medo da morte, temos a compreensão, temos o sentimento de dor por perder um ente querido, nós não gostaríamos de nos separar de um ente assim, isso é natural, pelo amor que sentimos, e também porque Deus nos concedeu esses entes queridos como se fosse uma joia rara, uma joia de muito valor e que está no nosso uso. E quando é o momento de desencarne desse ente querido, é o momento de nós devolvermos essa joia para Deus, porque Ele não deu para nós, Ele emprestou. Ele disse, toma essa joia que está agora como seu pai, está agora como sua mãe, está como seu filho, está como seu neto, porque todos uma hora vão. E é só uma joia emprestada por Deus. E que ao desencarne é o pedido de Deus, por favor, me devolva o que eu te emprestei. Porque empréstimo é para ser devolvido. Então, nós não temos essa preocupação, temos o choro, a dor da perda, porque nós não queremos, mas nós temos a compreensão, que é uma perda momentânea e logo ali na frente nos reencontraremos. Então nós não temos o medo da morte. Mas nós temos o medo da vida, porque quando chegamos no plano espiritual, como espíritos já desencarnados, e aí os espíritos superiores vêm e dizem, vocês têm que reencarnar novamente. E aí nós temos medo da vida, porque nesse momento a nossa consciência vai mostrar para nós o que nós fizemos em benefício do nosso semelhante e o que deixamos de fazer. E nesse momento nós vamos ter medo de voltarmos a reencarnar e falhar novamente. Então, essas indicações do Cristo são para que nós não tenhamos esse medo, para que nós possamos realmente reencarnarmos
na hora que tivermos que fazer a opção de reencarnar, que estivermos no plano espiritual, que nós possamos dizer assim, ok, eu vou fazer o que me faltou fazer, que eu tenha essa consciência nesse momento. E ele fala do companheiro. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Jesus. Então, Jesus teve misericórdia de nós. E Ele pede o mesmo, que nós tenhamos compaixão do nosso companheiro, dos nossos amigos, dos nossos familiares. A compaixão é um sentimento que me leva a me preocupar com o que meu semelhante está sentindo. Me incomoda o fato de ter um irmão em sofrimento. Então isso é compaixão. E ele pede, tenham compaixão dos seus companheiros, dos seus familiares. Ele não está pedindo muita coisa. Nos preocuparmos com os nossos semelhantes. Amigos ocultos. Mas os olhos deles estavam como os de Jesus, depois da crucificação, que eles foram encaminhados para Emaús para fazer as pregações. Era um momento que os apóstolos começavam a fazer os trabalhos de pregação. Então, os dois caminhando, e eles estavam em lamentações, amargurados, pelo fato do Cristo ter sido crucificado. E nesse momento, o Cristo se aproxima dos dois, e como ele diz aqui, os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecesse. Jesus se fez passar por mais um transuente, mais um amigo de caminhada. Então, para companhia, os três foram conversando. E Jesus, sabendo que eram seus dois apóstolos e que eles estavam muito desanimados, Jesus vem com palavras de ânimo, de positividade, diz, olha, vamos trabalhar, tem coisas que vão melhorar e tal, trazendo só coisas positivas para os dois. E os dois deram continuidade nessa conversação positiva, saíram da sintonia negativa, e isso, no dia a dia, nós somos esses dois apóstolos figurados aqui que ele traz para nós, porque nós nos deixamos de fazer as escolhas que está no nosso alcance. Nós podemos escolher pensar positivo e acreditar que vai dar certo. Aquilo que eu puder resolver, eu resolvo. O que eu não puder resolver, Deus é que resolve, porque não está no meu alcance. Ao invés disso, eu faço a opção da lamentação, da reclamação. Ah, como é ruim, como a minha vida está difícil, eu só tenho problemas, a minha vida não passa, não sei o quê. Quem que vai querer se aproximar de mim com tantas lamentações? Se eu não levo nada de positivo para os meus amigos, eu só levo negatividade, só reclamações. As pessoas, nossa, já veio reclamando lá, deixa eu sair perto. E nós que fazemos as nossas escolhas. E olha, se nós tomarmos o lado negativo, não vai resolver os nossos problemas. É mais fácil resolvermos se nós tomarmos o caminho do bem, da confiança, da esperança, da fé. Fé em Deus, confiança no nosso trabalho, que nós temos condição de vencer e que aquilo que não dependa de nós, Deus vai dar um jeito, Deus vai pôr uma solução. E se não houver solução, porque não era boa para nós, o que nós queríamos não era bom. Então nós temos que ter esse entendimento para nós não entrarmos em problemas. Companheiros francos. Na esfera dos sentimentos, habitualmente, defrontamos certa classe de amigos que são sempre os mais preciosos, os quais nem sempre sabemos atribuir o justo valor, aqueles que nos dizem a verdade acerca das nossas necessidades do espírito. Muitas vezes nós encontramos amigos que são honestos. Diz, olha, você está gordo, você precisa de um regime, você está preguiçoso, você precisa trabalhar. Você tem que largar a mão de reclamar, vai trabalhar. Vai arrumar um serviço. Ah, mas eu não consigo, não tenho trabalho para advogado. Arrume de pintor, arrume de carpinteiro, arrume de faxineiro. Todas as profissões são boas. Mas nós fazemos a opção de ficar parado porque é mais fácil lamentar. E os amigos preciosos de justo valor, eles chegam e nos auxiliam. Vá mudar sua atitude. Faça melhor do que você está fazendo. Os bajuladores não. Nossa, você está perfeito, você está fazendo a coisa certa. Você realmente não tem outra alternativa, você tem que ficar sentado mesmo aí. Esses são os bajuladores. São aqueles amigos que nos atrapalham e que não são os valiosos. São os amigos negativos, que colocam a gente num patamar acima do que nós estamos, criando dificuldades para nós. Porque nós não estamos em patamar acima de ninguém.
nós estamos no mesmo patamar, seja qual for o cargo que cada um ocupe, porque o cargo é só matéria, representado aqui. Quando nós desencarnarmos, é as nossas ações perante a lei de Deus. Essa último slide, que já o nosso horário está esgotado, é Amor e Renúncia. Está no livro Boa Nova. O livro Boa Nova, de Francisco Cândido Xavier, ele nos conta a vida dos apóstolos junto com Cristo. E nessa passagem, Amor e Renúncia, é onde Jesus faz o seu primeiro milagre, que é a transformação da água em vinho nas bodas de Caná. E o apóstolo Pedro pergunta para Jesus: mas não se tratava de uma festa mundana? O vinho não ia cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Jesus compreendeu o alcance da interpelação e sorriu. Simão, disse ele, conheces a alegria de servir um amigo? Simão não respondeu, pelo que o mestre continuou. As bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi o bem da alegria, com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com meus amigos e amo a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo de alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Boa Nova, de Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos. Então, olha a visão. Quando Jesus transforma a água em vinho, o Simão já se preocupou. Mas, mestre, não é uma festa mundana, que era um casamento. Não estavam de acordo com os ensinamentos do Cristo. Mas o Cristo vem e diz assim, olha, realmente não era. Mas vamos pensar se fosse o nosso casamento. Se nós estivéssemos casando hoje, e durante a nossa festa faltasse o vinho, e algum amigo chegasse e trouxesse uma quantidade de vinho que resolvesse o problema, você ia ser grato a esse amigo para sempre. Se esse amigo não aparecesse, você ia ficar lamentando e ia ser conhecido como o casal que não tinha vinho suficiente para os seus convidados. E Jesus diz, faço isso pela alegria dos meus amigos. Então, se Jesus fez, e Jesus conhecia todos nós, ele sabia que esse vinho não ia embriagar ninguém, mas ele diz nessa mesma parte, se esse vinho embriagar alguém, assuma as responsabilidades, fazendo uso do seu livre-arbítrio, mas assumindo as responsabilidades de qualquer mal que esse vinho pudesse causar para os seus convidados e seus amigos, né? Seus convidados, não, seus amigos, porque convidado, ele era convidado dessa festa de casamento. Então ele diz assim, faça do seu coração uma sala iluminada para receber os seus amigos. E essa é a mensagem que nós devemos ter conosco. Que nós possamos fazer do nosso coração sempre uma sala iluminada para receber os nossos amigos. E que cada vez mais possamos nos aproximar do reino de Deus através dos nossos amigos. E que cada um possa, na medida do possível, nesses livros, fazer essas leituras para aprofundar o conhecimento dessas mensagens que Jesus nos deixou em relação aos nossos amigos. Mais uma vez, muito obrigado a todos pelo carinho, pelo convite. Obrigado a todos que fazem parte dessa casa, trabalhadores, frequentadores, e que o trabalho de vocês para manter essa casa aberta gera essa oportunidade para mim de poder me desenvolver através da fala. Muito obrigado e que Jesus ilumine a todos nós e esteja conosco.